conhece os instrumentos de avaliação psicomotora na infância? Sabe entender o resultado dessa avaliação e, se necessário, mudar aí as suas estratégias, levando em consideração as habilidades únicas de cada criança? Vem comigo que nós vamos te ajudar. Olá, eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora aqui do Grupo Rema Neuroeducação, e hoje eu tenho o prazer de receber a professora Juliana Montenegro, mestre em Educação Física, e nessa palestra nós vamos ver instrumentos utilizados para avaliar o desenvolvimento psicomotor da criança. Vamos discutir as suas características, aplicação e a interpretação dos resultados. Então, para que você possa aprimorar aí a sua prática pedagógica, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais conteúdos aí importantes como esse. Professora Juliana, nós estamos ansiosos para aprender com você. Primeira coisa que eu queria deixar muito claro é que o processo de avaliar, tudo que a gente vai avaliar na vida da gente precisa ter uma referência, tá? A gente precisa ter uma referência, a gente precisa ter critérios, não é verdade? Sempre que você for avaliar algo, e aqui no desenvolvimento neuropsicomotor, nós olhamos muito o comportamento observável, nós olhamos muito o movimento daquela criança, daquele adolescente, adulto, idoso, né? Nós precisamos ter referências. O que são referências, pessoal? É aquilo que uma pessoa deve, principalmente criança e adolescente, é aquilo que eles devem ter desenvolvido aí numa determinada idade. A idade é um fator muito importante. Nós trabalhamos, sim, com uma referência cronológica, tá? Apesar de saber que nem toda pessoa se desenvolve exatamente com a mesma idade. Desenvolve determinadas habilidades exatamente com a mesma idade. Sim, geralmente nós trabalhamos com um período para que determinada habilidade seja desenvolvida, certo? E caso haja aí um atraso, porque nós vamos falar sobre isso, a necessidade da intervenção. Agora, vamos lá. Pensa você aí na sua sala de aula, rapidinho, na sua sala de aula, quem faz atendimento clínico. Pense em 10 crianças. A minha pergunta para fomentar um pouquinho de curiosidade em vocês agora é: todas elas têm as mesmas aquisições? Estão na mesma condição de movimento corporal mesmo? Todas elas fazem as mesmas coisas do ponto de vista motor, com a mesma qualidade de movimento? Então pensa aí um pouquinho, né? Na sua turma, eu tenho lá 20 alunos, 25 alunos, 30 alunos. Todos eles têm as mesmas habilidades, na mesma qualidade de execução do movimento? Que não. Exatamente. Porque você consegue, pessoal, perceber pelo grupo, por aquilo que é típico de uma determinada idade, você consegue perceber, principalmente quando você vai refinando esse olhar, né? O que está mais próximo do que é esperado para a idade e o que está mais afastado. Fato é que a maioria das crianças se desenvolvem dentro daquilo que é típico. E nós temos um percentual aí de crianças que não se desenvolvem como deveria, certo? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É claro, gente, é evidente que quando você adquire conhecimento, quando você estuda, quando você tem mais aí vivência, experiência, vai apurando esse olhar, isso vai te tornando mais hábil para verificar essas diferenças. Mas a gente já consegue perceber algumas coisas somente pelo grupo e por alguns alunos que se destacam, né? Se destacam no sentido de mostrar que não tem aquela habilidade ainda desenvolvida e que deveria ter. E isso nós fazemos o tempo todo. Quando nós olhamos uma criança, por exemplo, brincando, a gente já consegue ter esse olhar. Agora, o que a formação vai te dar? Vai te dar realmente evidências científicas, elementos concretos, mais networking para você poder aplicar ali um instrumento. Sim, existem instrumentos, mas o que a gente tem que tomar muito cuidado, para não ficar muito presa numa avaliação quantitativa, que é essa que traz testes e tudo mais, e que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, e esquecer a parte qualitativa do movimento. Existe uma qualidade. E como vem essa qualidade? Você observar como essa criança brinca, como ela explora os brinquedos do parque, como ela se relaciona com o outro, como ela se relaciona corporalmente com o outro, com ela mesma, como que ela usa esse corpo.
Ah, professora, ela usa sempre da mesma maneira. Pois é. Se ela usa sempre da mesma maneira esse corpo, se ela se posiciona, se ela não traz, sabe, gente, se ela não brinca de maneira diferente. Tipo, ela não vai pro chão, ela não sobe nas coisas. Porque à medida que nós vamos explorando possibilidades diversificadas, nós vamos ampliando o repertório, tá? Então, isso é muito importante, é uma qualidade de movimento que a gente tem que observar na criança. Bora lá, então, aprender sobre instrumentos de avaliação psicomotora na infância? Não dá para eu falar, galera, de bateria de teste, não dá para eu falar dos protocolos que a gente chama, sem falar um pouquinho do que é esse processo de avaliação psicomotora. O objetivo é você reconhecer de que maneira, e aí entenda, existe uma perspectiva quantitativa, mas também existe uma qualitativa, que é olhar a qualidade do movimento. A maneira como a criança lida com o corpo dela. Tá? Sim, existem as ferramentas, existem os protocolos, tá? Mas aqui a nossa base de estudo é a maneira como a criança usa esse corpo como um meio de se relacionar. E como ela se relaciona? Com ela mesma, com outros objetos, né, os elementos que estão no nosso meio e com o espaço e o tempo. Estão percebendo quantas relações corpóreas nós fazemos? Gente, o corpo é a nossa via de conexão com o mundo. É pelo corpo que nós capturamos todas as informações, é pelo corpo que nós vivenciamos as relações, né? Existem relações intracorpóreas, extracorpóreas, certo? Desde perceber se eu estou com vontade, se eu estou com uma dor interna, se eu estou com vontade de ir ao banheiro, desde os aspectos internos até a maneira como nós nos movimentamos para nos relacionar com o meio. Tudo isso é movimento corporal. Tudo isso é feito por onde? Pelo corpo, tá? A avaliação, ela deve contemplar a observação de ações, atitudes, comportamentos. É aquilo que a gente sempre diz. Ouça o que está por trás do gesto e da ação manifestada. O que está por trás daquele movimento? Ou, se você percebe uma dificuldade muito grande na criança, qual é a causa disso? Da onde ela vem? Um exemplo muito, muito real do cotidiano. Crianças com alteração da motricidade fina, das praxias finas, que nós estamos falando aí das mãos, geralmente, porque é o que a gente mais utiliza, né? A mão é a nossa parte do corpo mais exploratória. Tá, aí eu olho a mão, a criança está com dificuldade ali de manipulação, eu encho a criança de atividades de praxia fina. Abotoar, alinhavar, amassar, recortar, rasgar, a pinça, tá, gente? Tudo bem. Mas lembre-se de uma coisa muito importante, um elemento muito importante. Eu tenho um desenvolvimento que é todo encadeado, é todo amarrado uma coisa na outra. Não adianta eu trabalhar somente a mão. Eu tenho que trabalhar todo o processo de desenvolvimento neuropsicomotor. A gente vem lá da tonicidade. A gente vem trabalhar, a gente dá um passo atrás. Não adianta eu trabalhar só as mãos, eu tenho que dar um passo atrás. Trabalhar tonicidade, equilíbrio, lateralidade, noção de corpo. Tem criança que não sabe nomear as partes do corpo. É a primeira forma esquemática que a criança reconhece, tá? Aí entra aí também, além, né, do noção de corpo, estruturação espaço-temporal, as praxias globais e finas. Porque numa evolução, para eu chegar aqui, ó, e manipular corretamente objetos, eu venho de todo um punho, cotovelo, ombro, um corpo como um todo, certo? Ok? E aí eu tenho que desenvolver um ouvir no sentido assim, de perceber as nuances do gesto motor. Não é só o movimento. Pegar um copo aqui não é só um movimento. O que está por trás dele? Como ele é neurologicamente executado, ele planejado, tá? E numa avaliação você faz uma investigação de alterações. Então a gente tem lá uma curva do desenvolvimento típico para muitas dimensões, cognitiva, socioafetiva, relacional, psicomotora, enfim. Professor, é aquelas coisas que estão na carteira de vacina da criança? Aquilo é uma parte disso, sim. Então nós temos uma curva do desenvolvimento típico, ok? Que tem ali um conjunto de aquisições que são esperadas para que a criança, enfim, o adolescente, aí, desenvolva numa determinada idade. Tá, quando eu tenho alteração,
quando aquilo está fora desta curva. Atividades lúdicas auxiliam no processo de investigação. É o brincar espontâneo. É um elemento importantíssimo na avaliação psicomotora, porque é qualitativo. Observar como a criança brinca. É o que eu sempre digo. Quando você leva os seus alunos para o parque, não é o momento da gente sentar e ficar fazendo outra coisa. Pelo contrário, é no parque que nós conseguimos observar muito essa experiência, essa vivência lúdico-motora, como a criança brinca, essa qualidade. Isso é importante. Então é hora de parar e observar. Observa, anda entre as crianças, proponha coisas para elas. E quando você está neste momento, você já pode ir ali exercitando esse olhar além do gesto, né? Olhar além do gesto motor, tá? Isso é importantíssimo. Então, uma investigação, né? Uma avaliação, ela vai te dar uma investigação. Que nem eu falei para vocês, a gente tem um processo evolutivo típico. A gente tem as aquisições que devem ser desenvolvidas tipicamente no decorrer da vida. E aí vamos pegar uma fase, pessoal, que é fundamental que a criança adquira habilidades, ela tá ali plena em aquisição, mas ela também vai melhorar desempenho, que é a fase de 0 a 8 anos. É o que a gente chama de fase ideal do desenvolvimento neuropsicomotor. O que isso significa? Que de 0 a 8 anos, essa criança vai estar desenvolvendo uma série de habilidades, em termos de qualidade e quantidade também, de tonicidade, equilibração, lateralidade, estruturação espaço-temporal, noção de corpo, praxia global e praxia fina. E isso vai fazer muita diferença para as habilidades mais complexas, por exemplo, para a alfabetização. Sim, existe um número muito significativo de crianças com dificuldades severas na alfabetização, porque quando a gente vai olhar esse desenvolvimento neuropsicomotor, tem muito comprometimento. Então, a gente vai investigar o processo evolutivo da criança, essas aquisições, essas melhorias no desempenho, né, para identificar alterações, para identificar problemas. O que são problemas? Aquilo que não está acontecendo como esperado para uma determinada idade. Por exemplo, espera-se que uma criança fique em pé com 12 meses, que até 18 meses ela ande, né, ela adquira a habilidade do andar, da marcha, que a gente chama. Tá, entre 12, que ela fica em pé e já tira apoio, até 18 meses, a gente tem um período de aquisição. Os estímulos têm um papel importantíssimo aqui, tá? Não tem como desenvolver habilidade sem viver, sem vivência. O fazer é que faz a gente aprender. E aí, você tem uma criança com 2 anos, né, 24 meses, e ela ainda não caminha autonomamente. Ela já solta, ela já sustenta, mas ela ainda não caminha. Pois é, essa é a hora de entender por quê. Qual é a causa desse atraso? Vamos colocar assim, tá? Então, a avaliação, gente, ela vai permitir que a gente faça uma intervenção precoce. Ou seja, eu percebi uma alteração, eu percebi que a criança não está adquirindo uma determinada habilidade, eu já entro com a intervenção. Eu não fico esperando dar nome àquilo, eu já entro com a intervenção. Tá? E aí, trabalhar com programas de estimulação para criança que possivelmente tenham aí transtornos do desenvolvimento, crianças em condição de risco, tá? Então, a intervenção precoce, o papel da intervenção precoce, pessoal, é ajudar essa criança a diminuir todo um efeito negativo de uma história de alto risco. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Então, você percebeu, olha lá, você percebeu que a criança ela não está desenvolvendo uma determinada habilidade. E já está no período em que essa habilidade motora, tá? Ela deveria ser desenvolvida, ok? Ok. Ela não está conseguindo aprender aquilo e não está melhorando também. Aí você entra com estímulo. Se for uma criança numa condição de risco, esse estímulo ele vai diminuir muito o prejuízo daquele quadro, né? Daquela condição. Se for uma criança que não tem nenhuma alteração do neurodesenvolvimento, ela vai desenvolver aquela habilidade. Por quê, gente? Os atrasos, eles também podem acontecer por privação de estímulo, ou seja, não tem vivência, não tem estimulação, não tem o fazer, né? Então, a criança não desenvolve determinada habilidade. Os principais objetivos de avaliar, lembra o que é avaliar? Avaliar é pautado em critério. Quais são os critérios aqui, né, dentro de uma avaliação psicomotora? Os critérios são os aspectos do desenvolvimento típico, tá? Então, para você bem avaliar, você precisa muito bem conhecer desenvolvimento típico em todas as dimensões do desenvolvimento humano.
Quais são os principais objetivos? Então, sim fazer essa avaliação das realizações, das habilidades psicomotoras da criança, tá? Ó, isso aqui é muito importante. Uma avaliação com vários, né, com vários testes sendo aplicados, várias habilidades sendo investigadas, ela vai me dar 2 cenários. Ela vai me dar aquilo que está em desadaptação, ou seja, em disfuncionalidade, tá? Aquilo que a criança não está conseguindo desenvolver, só que ela vai me dar também as habilidades. Pois é, tá? Isso é muito legal. Olha, essa criança, ó, ela tem dificuldade aqui, mas olha essa habilidade, como ela vai bem. Pode acontecer, professora? Pode, porque existem áreas do cérebro humano, né, que funcionam e atuam para diferentes habilidades. Lembrem-se disso. Então, a avaliação, ela não vai me dar só aquilo que é disfuncional, aquilo que não está acontecendo como deveria. Ela vai me dar aquilo também que a criança tem de potencialidade. E essas potencialidades podem ser importantíssimas para que caminho a gente vai seguir, tá? Na avaliação, a gente também verifica aí as habilidades, as possibilidades motoras, a maturidade neurológica, certo? Isso é importante. Por quê? Porque nós vamos estudar cada aquisição dessa numa perspectiva neurofuncional, neurofisiológica, tá? A gente precisa ter essa referência. Então, na avaliação, a gente vai detectar o estilo motor. Ah, tem um comprometimento? Não tem? Considerar os elementos da motricidade? Sim, a gente vai saber o que está imbricado em pegar um copo, por exemplo. O que está relacionado a eu caminhar, a criança aprender a andar? O que pode estar acontecendo? Tá? Então, a gente vai fazer isso lá numa testagem, numa avaliação, numa investigação do desenvolvimento neuropsicomotor. Tá? A maneira de ser, de estar, de executar de cada criança. Então, é o estilo. A gente precisa considerar uma série de variáveis. E a gente vai também, na avaliação, traçar o perfil de dificuldade, que vai orientar, vai nortear a intervenção, tá? Professora, você disse que a gente pode perceber uma dificuldade e já entrar com estimulação. Sim. Porque, veja bem, se você percebeu a dificuldade, você entra com a estimulação, se for privação de estímulo, a criança vai desenvolver aquela habilidade. Tá? Ah, não, professora, chegou para mim uma criança com diagnóstico. Eu posso já fazer a aplicação, já usar a avaliação? Pode. Aí, pessoal, muito importante vocês saberem de uma coisa. A avaliação, ela vai te dar elementos para você montar o plano de intervenção. Existem algumas avaliações que são mais indicadas, tá? Para, por exemplo, crianças neuroatípicas, mas não existe um protocolo específico. Os testes, eles estão embasados no desenvolvimento neuropsicomotor típico. Até porque, pensa comigo, se eu for avaliar uma criança com TEA, por exemplo, e eu mudar o teste para ela conseguir fazer, eu estou maquiando o resultado. Não é verdade? Faz sentido isso para vocês? Então, porque assim, professora, mas é para ela não conseguir fazer? Não, ela não vai conseguir fazer aquilo que não foi possível. E eu, como profissional, vou conseguir ter uma informação que me dá base para a intervenção. Se eu modifico o teste para ela conseguir fazer, eu não tenho essa informação, tá? Eu não tenho essa informação. Então, aí, é um exame que a gente faz, é importantíssimo para reconhecer de maneira precoce uma dificuldade. Lembre-se de que sempre é pautado, olha lá, escalas do desenvolvimento, com base na idade cronológica. Então, veja bem, nós vamos tanto ter, né, informações que me mostram o que essa criança consegue fazer, o que ela é capaz de fazer e também as dificuldades dela. Dificuldade com base em quê, pessoal? Com base naquilo que é esperado para a idade, que são as escalas do desenvolvimento. E na neuropsicomotricidade, essas escalas, elas estão respaldadas em muitas dimensões. Cognitivo, socioafetivo, relacional, tá? Psicomotor, motor mesmo, o que ela deve adquirir enquanto habilidade. Certo? Tá, numa avaliação formal, pessoal, a gente tem algumas etapas, sim, tá? Que nem eu falei para vocês, existe uma centena de protocolos. Existem protocolos que são aplicados para criança de 0 a 12 meses, existem protocolos que só podem ser aplicados para criança de 0 a 3 anos. Então, existe aí uma série de baterias de avaliação do desenvolvimento, tá? E uma coisa é fato. Avaliações do desenvolvimento para crianças de 0 até 6 anos
com certeza absoluta tem que ter testagem do movimento corporal, das aquisições motoras. Sabe por quê? Porque basicamente esse início da vida humana, ele é pautado em aquisições motoras. Como é que eu sei que uma criança está se desenvolvendo como deveria? Porque ela aprende a andar na idade adequada, porque ela fala na idade adequada, porque ela porque ela pula na idade adequada. Então nós temos a referência motora aí nos primeiros anos de vida, para dizer se aquele desenvolvimento está saudável ou não. E o que é um desenvolvimento saudável, galera? É aquele que está acontecendo de acordo com o que é esperado para a idade. Então, a gente trabalha com isso. Uma avaliação formal, como é que ela funciona? Bom, primeiro que ela pode partir de uma queixa. Então, a criança chega para você com uma queixa, tá? Eu tenho duas opções. Ou eu me apego nessa queixa e vou investigar o que tem. Quando é diagnóstico, geralmente é isso que a gente orienta. Ou eu não me apego naquela queixa para não contaminar o meu olhar e vou observando o desenvolvimento. Qual é a minha dica? Se a queixa foi muito vaga, a criança está com dificuldade de alfabetizar. Uma queixa vaga, não é? Então, a gente trabalha a partir do que as investigações me revelaram. Não, olha, a criança tem, vou pegar aqui uma condição que traz uma alteração neuropsicomotora muito significativa. A criança tem síndrome de Down. Eu já sei. Aí eu vou estudar. Quais são os aspectos dessa condição, dessa patologia? O que tem relacionado com síndrome de Down e o desenvolvimento psicomotor? Sim, aí eu aplico uma testagem. Mas basicamente é uma anamnese, uma entrevista. Ela é feita com os pais. Até para fazer a entrevista tem um protocolo, tem uma orientação do que perguntar, o que investigar, tá? Cada pessoa vai dando ali a sua identidade, mas essas etapas não podem faltar. Que é a anamnese, a entrevista, que é feita com os responsáveis, as pessoas mais próximas, que convivem mais com essa criança. Depois a gente tem aplicação, né, observação psicomotora, tá? Que a gente aplica ali uma avaliação, a gente escolhe, seleciona e aplica a avaliação, que aí eu trouxe aqui uma qualitativa e uma quantitativa para mostrar para vocês. E aí a gente tem um momento de devolutiva e apresentação dos resultados, certo? Certo. Entre toda essa aplicação do protocolo, né, de avaliação e a devolutiva, você tem a fatídica aí, que é uma coisa que pega muito para o pessoal, que é a construção do relatório, né? Há uma preocupação de que esse relatório ele seja realmente construído cuidadosamente. Alguém colocou aqui agora há pouco, né? Meu relatório ele fica muito técnico. Aqui a gente orienta e ensina a fazer relatório de uma maneira que as pessoas vão compreender. Gente, não adianta eu fazer um relatório que só eu vou entender, né? Que eu preciso ter a formação. Porque tem termos muito técnicos que talvez as pessoas não vão entender. Então, isso a gente também trabalha. A construção do relatório. Montei um relatório bacana, um relatório realmente eficiente naquilo que ele se propõe. Faço a devolutiva. Faço a devolutiva para a família, entrego o relatório e já ali, dependendo do que eu trouxe, do que eu tiver investigado, proponho uma intervenção. Professora, mas às vezes a criança chega ele já vem com uma orientação. Gente, cuidado. Ele já vem com orientação de quem? Quem é que determinou que deve ser trabalhado com essa criança? Com base em quê? Com base na condição. Ela tem síndrome de Down, então tem que trabalhar isso. Tá, cuidado. Vamos juntar a equipe multidisciplinar que atende essa criança e vamos estudar cada caso. Porque cada caso é um caso independente de ter a mesma patologia. Certo? Então, esse aqui seria um caminho. E aí, a avaliação, gente, ela pode ser feita também periodicamente. Então, eu começo um plano de intervenção. Eu começo a trabalhar com essa criança a partir de tudo que foi investigado. Dali 6 meses, para eu saber se o que eu estou propondo está dando resultado, é hora de avaliar novamente. Tá bom? Ok? Então, vamos lá. O que é imprescindível? Saber tudo de desenvolvimento infantil típico. Tudo. Para saber a alteração, para perceber aquilo que está fora da curva. Ok? Desenvolvimento infantil típico. Em todos os aspectos. E estudar o desenvolvimento do sistema nervoso e tudo que contribui para os aspectos sensoriais, perceptivos, para o planejamento motor, para a execução motora, para funções executivas. Tudo isso. Isso o que vai te dar? Essa base de neurociência, de neurologia. Certo? Então precisa ter esse conhecimento. E conhecer os sintomas psicomotores. A gente tem sintomas psicomotores, tá? Não são diagnósticos constituídos, mas são
sintomas que são percebidos no desenvolvimento psicomotor da criança e que podem estar presentes aí em uma série de patologias, uma série de diagnósticos. E ali eu coloquei o Dupré, o Arruria Guerra, o Ajura Guerra e o Bergès como 3 referências que discutem muito esses sintomas psicomotores, debilidade psicomotora, motora, enfim, que é o nome, né, de um dos sintomas, inibição, tá? Então, a gente tem alguns sintomas psicomotores que nós utilizamos como referência. E cada um desses tem um conjunto de aspectos a serem observados no desenvolvimento, tá? Nós temos a inibição, a instabilidade e a debilidade motora aí como os 3 principais. E dentro deles tem um conjunto de alterações que são observadas, tá? Que instrumentos serão utilizados? Então, vamos lá. Como eu tinha que fazer um recorte aqui, e nas aulas também a gente trabalha assim, que é fazer uma seleção, porque existem muitos protocolos, então o que eu fiz? Eu vou discutir 2 que eu acho muito interessantes, um mais qualitativo e um quantitativo e qualitativo, porque o quali de uma avaliação psicomotora está também no olhar, tá? No seu olhar. E depois eu vou citar alguns que existem aí no mercado, tá bom? Então, aqui eu trouxe primeiro da Françoise Desobot, que é uma avaliação mais qualitativa. Lembra que eu falei? Observar a criança fazendo. É isso aqui, é essa a proposta. Só que aqui você vai selecionar materiais, que são materiais, por exemplo, materiais mais amplos sinestésicos, né? Bola, corda, bambolê, macarrão de piscina, e vai selecionar outros, massinha de modelar. Então, você tem que ter uma variedade ali de materiais. Nesse protocolo aqui, o que ela tem? Ela tem 3 momentos que são importantíssimos. O primeiro momento é da atividade espontânea. Lembre-se de selecionar materiais variados. Então, você vai apresentar os materiais. É importante estabelecer combinados. Por quê? Porque não pode se machucar, não pode machucar o professor, não pode destruir, porque outra criança vai utilizar. Toda a prática, gente, tem que ter combinado, tá? E aí você apresenta os materiais variados, né? E ela escolhe o que ela vai brincar. E você ali vai observar isso, desde a escolha do material, certo? No segundo momento, que pode ser em uma outra ocasião, é a atividade compartilhada. Você, enquanto professor, participa e propõe qual material vai ser utilizado, ok? Você brinca junto. Então, na primeira, ela vai fazer a exploração do material que ela escolheu, espontaneamente, inclusive isso, qual material ela escolheu, e você vai observar. No segundo momento, você vai propor e vai brincar junto, tá? Lembre-se, o primeiro te deu base para selecionar o que vai ser trabalhado no segundo. O segundo é muito o que você quer verificar nessa criança, coisas talvez que ela não tenha feito no primeiro momento. E no terceiro, com base no segundo e no primeiro, as atividades dirigidas. Aqui sim, aqui você vai selecionar as atividades com intencionalidade. Então, por exemplo, você percebeu que a criança lá, no primeiro momento, ela não fez nenhuma brincadeira de equilíbrio, por exemplo. Né? No segundo momento, você traz o equilíbrio. Percebeu dificuldade? É hora de entrar com a atividade dirigida de equilíbrio para melhorar a sua percepção da resposta da criança. Beleza? Durante as intervenções é importante fazer a anotação, que é o perfil descritivo, tá? Como a criança usa o corpo em relação aos objetos, ela mesma, com o outro, se tiver outras crianças, pequenos grupos, tá? O ideal aqui não é colocar muita gente, porque senão você não consegue observar. A não ser que você coloque algumas crianças e observe apenas uma, tá bom? Ok? Então, é uma avaliação qualitativa. Ela tem um perfil mais qualitativo. E essa avaliação, ela pode muito bem ser utilizada com crianças neuroatípicas, tá bom? Por conta disso. Por conta da possibilidade da criança escolher algumas coisas. Aqui, eu selecionei o protocolo que eu tenho mais afinidade. Gosto de todos? Gosto de todos. Leio, estudo, né? Tem o Pic-Vayer, que o Pic-Vayer, Pierre Vayer, e que tem um livro, né? Que ele tem um protocolo muito legal para trabalhar com crianças neuroatípicas também, tá? Inclusive, o tema do livro dele, eu coloquei nas referências, é relacionado a crianças com atraso, tá? Mas como eu tenho que selecionar uma, eu, Juliana, professora Juliana, gosto muito do protocolo da Matos e Cabarite, que é esse que vocês estão vendo aí, que tá nesse livro, tá? Por que eu gosto dele? Primeiro porque ela vai associando os testes
há todo um desenvolvimento neuropsicológico. A base do protocolo da Vera, pessoal, é o Lúria. Quanto mais eu estudo Lúria, mais eu me encanto com aquilo que ele investigou, com aquilo que ele propôs. E vai relacionando o desenvolvimento neurológico, inclusive áreas do encéfalo, tronco encefálico, sistema reticulado, a tonicidade e equilibração. Amo. A Vera, para mim, é uma referência hoje no Brasil. Lobo occipital, temporal e parietal, com noção de corpo, lateralização e estruturação espaço-temporal, praxia global e praxia fina, a área frontal do encéfalo. Então, isso para mim é a cereja do bolo, que é essa relação entre o desenvolvimento psicomotor, entre as aquisições psicomotoras e todo um viés neuropsicológico, tá bom? Esse protocolo. E aí, como que ela vai fazer? Como que está organizado esse protocolo? Tem testes desde tonicidade, que é uma coisa interessante dessa proposta, dessa bateria, que é uma série de avaliações de tônus. Por quê? Porque o tônus está lá na origem do desenvolvimento neuropsicomotor. Criança desenvolve tonicidade de 0 a 1 ano. Claro, tem todo um desenvolvimento que acontece depois, mas de 0 a 1 ano é uma etapa fundamental. Basicamente, eu posso dizer quase uma totalidade das nossas ações motoras, gente, nós utilizamos uma demanda tônica, tá? Tônica postural. Para eu estar em pé aqui, falando com vocês agora, eu tenho uma necessidade tônico-postural por trás, entendeu? Então, eu gosto muito disso da Vera. Então, ela vai avaliando tonicidade, aí tem teste de tônus de fundo, de tônus de ação. Então, a prova 1 examina tônus, tonicidade. Lá na prova 1, a gente avalia até o que a gente chama de sincinesias, que é um movimento parasita. Quem aqui conhece alguém que corta papel e morde a língua? Entendeu? Tá, pergunta que eu faço. Para cortar papel, eu preciso morder a língua? Não. Ah, professora, mas meu aluno tem 3 aninhos. Normal? Normal, faz parte do desenvolvimento. Porque ele ainda não tem maturação neurológica para essa segmentação, para essa dissociação. Criança tem 10 anos, corta papel e morde a língua. É uma alteração? É o que a gente chama de sincinesias, tá? Ela está trazendo um movimento intruso para uma ação que não exige aquele movimento. Para cortar papel, eu preciso morder a língua? Não. Entende? Então, é um movimento parasita. Ele está ali. Por que ele está ali? Porque a gente tem alterações de tônus, tá? E o que a gente vai trabalhar na criança mais velha? A gente vai trabalhar a dissociação de movimento. Tá? É isso que uma testagem vai te dar como informação. Equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, tá? Por exemplo, a criança parada, a gente tem a postura de Romberg, médico faz, gente, não tem problema nenhum. Sincinesia. A gente tem médico que usa a postura de Romberg. O que é a postura de Romberg? Parado, braços ao lado do corpo, olhos fechados, 1 minuto. 1 minuto. Neurologista usa a postura de Romberg, e aqui a gente tem, tá? O que a gente vai observar? Tem uma oscilaçãozinha leve, lateral, antero-posterior, tem, tá? Com a criança na postura, o teste, mas o que ela não pode aqui? Ela não pode cair, ela não pode dar um passo, ela não pode abrir o olho, entenderam? Tá? Aí tem o a gente chama, tem a equilibração estática e a equilibração dinâmica. Que a criança andar sobre uma linha, por exemplo, que é em deslocamento. No conhecimento do corpo, tem um monte de teste diferente um do outro, tá? Desde mostrar e nomear partes do corpo, né, nela e no profissional, até desenho da figura humana. Quantos de nós não pedimos para a criança desenhar uma pessoa e ela desenha uma organização esquemática ali muito fora da realidade? Quando que ela começa a desenhar isso? Com 3 anos. Com 3 anos, a criança, 3 anos e meio, mais ou menos, a criança começa a desenhar uma pessoa, uma representação de uma pessoa. A gente traz isso ali, a Vera traz na bateria, tá? Na bateria Matos e Cabarite. Tá? Então tem vários, nomear e mostrar partes do corpo, desenho, a representação da figura humana, tá? Movimentar partes do corpo selecionadas. Aqui a gente tem os testes de imitação, que são importantíssimos. Grande parte dos protocolos que vocês pegarem vai ter teste de imitação de gestos. Então, são 20 testes, 20 gestos que a criança tem que copiar, entenderam? Então, assim, é muita coisa que a gente olha aqui.
Quando a gente vai olhar organização perceptiva, estruturação espaço-temporal, tem atividade de encaixe de formas, tem atividade por exemplo, você pega um retângulo, corta ele ao meio, vira 2 triângulos, a criança tem que fazer um encaixe adequadamente, conforme o retângulo. Tem o teste da representação topográfica, que a gente faz a planta baixa com a criança. Deixa eu dar uma orientação. Essa bateria da Vera, ela foi feita para crianças, todos os testes, do jeito como eles estão ali, de crianças 6 anos ou mais, que é por conta da maturação neurológica. Tem algumas coisas que a gente pode fazer com 4 e 5, tá? 4 e 5 tem alguns testes que a gente adapta, porque tem algumas coisas que criança de 4 e 5 ainda não tem maturação neurológica para responder a testagem, e 6 ou mais pode aplicar do jeito como tá ali. 6 ou mais até quando, professora? Que é uma coisa que me perguntam muito. Até quando quiser. Isso é a vida eterna. Isso aqui você pode aplicar em adulto. Porque o que se espera de uma pessoa adulta, gente? Que ela reúna que ela responda positivamente a toda a testagem. Sim, tá? Em condições neurotípicas, tá bom? Então ela vai responder, tá? Aí, alguém colocou ranger os dentes. Ranger os dentes, pessoal, tem que procurar um psicólogo e tem que procurar trabalhar muito atividade de relaxamento e um dentista também. Porque o bruxismo, que é esse ranger de dentes, pode estar associado a vários aspectos. Aqui a gente nunca descarta a questão psíquica, tá? Nunca. Na psicomotricidade, nunca, tá? Aí a gente tem os testes de lateralização, que é a criança saber qual é a direita, qual é a esquerda, qual é o pé direito. E aí na lateralização, olha que legal, a gente avalia dominância, sim, porque a gente vai avaliar qual é o lado dominante da criança. Quando, olha o que uma formação vai te dar. Quando que uma criança tem que definir o lado dominante dela? Já tive casos que a pessoa colocou com 3 anos. Não, com 3 anos ela ainda está oscilando, tá? Porque tem a ver com a especialização dos hemisférios cerebrais. Com 6, 7, ela define qual é o lado de dominância dela. Porque como que a gente faz, então, para trabalhar essa dominância lateral, respeitando toda uma evolução neurológica, toda uma maturação neurológica? Na lateralização, a gente avalia, tá? Olho, mão e pé. Professora, como é que eu avalio o lado de olho? A gente tem um teste que chama sighting, que faz um furo numa folha, você pega a folha, afasta, um furo no centro da folha e pede para a criança olhar no buraquinho. E aí você observa qual é o olho que ela está usando para olhar pelo buraquinho, tá? Quando a gente fala de dominância lateral, nós estamos falando de lado do corpo. Então, na verdade, abrange olho, ouvido, mão e pé. Lá na testagem, a gente tem teste de olho, teste de mão e teste de pé. Ouvido, a gente pode observar, por exemplo, dá um telefone, ó, tua mãe quer falar com você, atende o telefone. Tum, atendeu na direita, beleza? Atendeu na esquerda, observando isso, tá? Ah, professora, a criança, olha só que importante ter conhecimento, pessoal. Ah, professora, a criança olha no buraquinho com o olho esquerdo, mas ela mostrou dominância destra. Tá, mas ela tem problemas como eu, oftalmológicos? Ela é uma criança míope? Porque daí vai fazer todo sentido. E isso, gente, isso aqui só uma formação vai te dar, tá? Praxia global, grandes grupos musculares. Grandes, o andar, correr, saltar, saltitar, chutar, lançar, tem teste. E as praxias finas, que é a manipulação. Então, lá tem teste, por exemplo, a gente tem um teste lá na bateria da Vera, que é fazer uma pulseira de clips. É muito legal. Para criança de 4 e 5, 5 clips. Para criança de 6 ou mais, 8 clips. Tá? E aí, o que nós temos, pessoal? Nós temos aí um conjunto de testes que são aplicados e que nós vamos observando o resultado. E tem, claro, lá na estruturação espaço-temporal, eu esqueci de comentar, tem os testes de sequência rítmica, que é, por exemplo, você faz uma sequência de palma e a criança, ela replica essa sequência. Isso é importantíssimo para questões da alfabetização, como, por exemplo, o ditado, que a entrada é auditiva, mas a resposta é motora. O copiar do quadro, que a entrada é visual, mas a resposta é motora. Estão vendo aqui como é importante a gente entender o perfil psicomotor de uma criança? Eu trouxe algumas outras que você pode estar perguntando, professora, mais a do fulano, mais a do ciclano. Pois é. Eu selecionei aqui para vocês a da Françoise Desobot, que eu acho super tranquila, né, de aplicar. A da Vera, que é um pouco mais densa e exige mais conhecimento, tá? E aí eu trouxe a do Vitor da Fonseca, que é desse livro que vocês estão vendo aí, que é o Manual de Observação Psicomotora. É um protocolo
nível, assim, mesmo perfil do da Vera. Então, tem avaliação. O Vitor, para vocês terem ideia, gente, ele começa o protocolo dele, ele começa a avaliação dele avaliando respiração. Ele faz exercício de respiração com a criança. Então, inspira, segura a apneia, quantos segundos, marca a quantidade de segundos. Professora, quando eu vou avaliar, tem referência? Tem quantidade de acerto, tem tempo. Para cada teste tem uma tabelinha ali que nos mostra, que nos dá algumas informações para a gente entender se a resposta está sendo adequada ou não, tá? Beleza? Então, a bateria do Vitor, esse livro, se vocês olharem esse livro, ele é um livro assim, ele é um livro bem denso. A gente tem que extrair dele os testes, porque ele vai discutindo a testagem, tá? Mas a bateria dele também é primorosa, que eu falei, ele começa avaliando, gente, a forma física. Qual que é o tipo físico da pessoa? Se ela é endomorfa, se ela é ectomorfa, se ela é mesomorfa, vai vendo. Depois da respiração, aí começa as testagens de tônus, e aí vai, ele avalia tudo. Tônus, equilíbrio, lateralidade, e tem alguns testes, inclusive, que coincidem na avaliação da Vera, no protocolo da Vera. Por quê? Porque não foi nem a Vera nem o Vitor que elaborou, entenderam? Foi o Bergès, por exemplo. Foi a Júlia Guerra, por exemplo. Entendeu? Foi o Romberg, com a postura de Romberg. Então, existe um compilado de testes que são muito eficazes para avaliar perfil neuropsicomotor e que são utilizados em diversas baterias, tá? Porque não podemos induzir a criança a usar um lado do corpo ou o outro. Passou aqui a pergunta dela. Jamais induzir. Jamais. Sabe por quê? Porque o lado dominante do corpo, ele tem uma relação genética. É genético, mas pode ser modificado culturalmente, tá? Eu precisaria de uma aula para explicar para vocês somente isso, especialização dos hemisférios cerebrais, tá? Que está relacionado com a dominância, com a definição do lado dominante do corpo. Lado dominante, pessoal, é o seguinte: se eu sou destra, e eu sou destra, o meu lado direito do corpo, ele tem um nível de especialização para a execução da tarefa motora muito alto. Ele é muito, muito sensacional. Só que o meu lado não dominante, ele também precisa ser recrutado, ele também atua como suporte nas minhas ações motoras, minhas tarefas motoras, mas ele não é tão bom quanto o direito. E é assim que funciona. É assim que é esperado, tá? Eu não posso induzir. Então, se só essa informação gerou em você uma dúvida, e você já fez isso, de induzir, de falar para a criança essa não é a mão certa, eu conheço muitos profissionais que fazem isso. Escreve com a mão certa. Eu tenho uma amiga que a mãe dela falou que era feio escrever com a esquerda. Imagina. Agora, existem cuidados que nós temos que ter para isso, tá? Então, aqui você tem a bateria do Vitor da Fonseca, tá? Que é a bateria de observação manual, de observação psicomotora. É uma bateria que vai avaliar isso que eu falei para vocês, tá? Esse aqui é o POP. Quando eu estou dando aula, eu apresento, eu mostro ele, eu tenho 7 protocolos e mais outros que eu tenho aí online. Existem avaliações para criança de 0 a 1, por exemplo. A Alberta é uma avaliação muito legal. Matos para bebês, que é uma avaliação que está saindo agora, da Vera Matos. Matos para bebês, que é um protocolo bem bacana para avaliar bebês de 0 a 1 ano. Tá? Existem protocolos, que eu falei, da Alberta, que é uma avaliação que está disponível na internet, que é avaliação de desenvolvimento. Avaliação de desenvolvimento para criança pequena, gente, tem muita avaliação de aquisição motora, tá bom? Aqui eu tenho o POP, que é o protocolo de observação psicomotora. Eu, Juliana, não gosto dele, porque eu acho assim, ele é muito raso. Mas para a gente fazer uma observaçãozinha rápida ali, para aplicar rapidinho, ele super funciona. Mas ele não tem teste de tônus, por exemplo, tá? Então, mas ele tá aí, tá no mercado, e eu acho que ele é um protocolo que também seleciona alguns testes de outros protocolos, beleza? Esse aqui eu indico quando eu vou trabalhar que tem psicopedagogas, tá? Eu acho ele muito extenso, mas ele é muito legal. E esse aqui, da Gislene de Campos, tem uma anamnese muito bacana, e eu indico ele para quem tem psicopedagogia e tá trabalhando junto aí, né? Trazendo a psicopedagogia associada à psicomotricidade, certo? Esse aqui é um protocolo que chama EDM, que hoje é o Francisco Rosa Neto, que é um professor de educação física lá de Santa Catarina, que desenvolveu, tá?
A EDM, a escala de desenvolvimento motor, ele já fez uma série de modificações nesta escala e ela tem um conjunto de testes aí. A EDM, ela tem uma característica, ela traz um teste para cada idade. Por exemplo, vai avaliar equilíbrio. Então, tem um teste para 2, um teste para 3, um teste para 4, um teste para 5, um teste para 6, entenderam? Vai avaliar lateralidade. Não, para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, tá? Vai avaliar praxia global. Então, tem os testinhos para criança com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e assim vai. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!